E aí, galerinha concurseira, beleza? Aqui é o professor Harrison. Hoje vou resolver com vocês, comentar com vocês as questões de português da última prova da SPSEC, gente. Então, a prova tinha 20 questões envolvendo português e literatura. Hoje nós veremos as 10 primeiras questões e em outro vídeo eu farei a segunda parte com as outras 10 questões que envolvem as de literatura. Então, gente, esse vídeo foi uma sugestão, um pedido da Mariane Borba. Valeu, Mariane! Eu sempre gravo o que vocês pedem. Em todos os vídeos eu peço que vocês deixem sugestões de assuntos. Tem um tipo de vídeo específico em que eu gravo as sugestões de vocês, que é o APG Responde. Mas como a Mariane pediu para eu gravar uma prova completa da SPSEC, eu coloquei aqui como mais uma dica para SPSEC. Então, valeu, Mariane, espero que vocês continuem colocando sugestões, gente. Bom, vamos para a resolução das questões, então. Aí o seguinte, gente, tem 3 questões de interpretação. Como o texto é longo, eu não vou me ater muito hoje nas questões de interpretação. Eu vou comentar elas com vocês, mas rapidinho. E em outro vídeo eu vou gravar especificamente sobre interpretação, beleza? Então, a questão 1 fala o seguinte, pede o seguinte: de acordo com o texto, nesta chamada Era da Ciência, em que nos orgulhamos de viver, pode-se inferir que é paradoxal acreditar em profecias de fim do mundo. Porque a ciência... Aí o seguinte, esse trechinho está lá no primeiro parágrafo, primeiro e segundo. Aí fala o seguinte: parece paradoxal que no início deste milênio, durante o que chamamos com orgulho de Era da Ciência, tantos ainda acreditem em profecias de fim do mundo. Quem não se lembra do bug do milênio ou da enxurrada de absurdos ditos todos os dias sobre a previsão maia de fim do mundo no ano 2012. Então, gente, esse paradoxal, porque está dizendo que como é que as pessoas, com a ciência comprovando várias coisas, como é que as pessoas ainda acreditam em alguns absurdos, como aquele bug do milênio e a previsão do fim do mundo maia em 2012. Aí vamos lá na questão 1, então. Olhem só, aí fala o seguinte: por que a ciência... Então, por que é paradoxal isso aí? Porque a ciência se ocupa de compreender como funciona a natureza, mas não promete redenção humana? Não, não é por causa disso. Não é porque ela não promete redenção humana. B, porque a ciência é um corpo de conhecimento sobre o universo, seus habitantes vivos ou não? Não, não é isso que traz o paradoxo. Paradoxos são ideias contraditórias, né? Porque a ciência provê um modo de interagir com o mundo, expondo a essência criativa da natureza? Também não. D, porque a ciência oferece possibilidade de vivermos livres do medo irracional do desconhecido. Então lá falava, né, gente, os absurdos do bug do milênio, o fim do mundo segundo a cultura maia. Então esses absurdos do medo irracional e do desconhecido, isso traz a ciência, para não termos medo do que não é feito com a razão, com o que é desconhecido. A ciência traz a certeza das coisas, né, gente? Então, questão 1, alternativa D. Aí fala, não diz o que devemos fazer com o conhecimento que acumulamos? Também não, né? Então, esse paradoxo aparece em relação à alternativa D, porque a ciência nos oferece a possibilidade de vermos livres do medo irracional desconhecido. Fechou? Sem mistério, gente. Alternativa D. Questão 2. Ao comentar sobre o cinismo, o autor faz menção a uma falta de compreensão geral em relação à ciência, que consiste, de acordo com o texto, em... Então, vamos lá ver o trechinho que o autor fala sobre o cinismo, que é o parágrafo 2. Existe um cinismo cada vez maior com relação à ciência, um senso de que fomos traídos, de que promessas não foram cumpridas, afinal lutamos para curar doenças apenas para descobrir outras novas. Então esse trechinho diz que é o cinismo de querer achar que a ciência vai resolver todos os problemas que existem para a humanidade, e não é verdade, né, gente? Vamos ver então o que pede a questão número 2. Então, a 2, esse cinismo, o autor faz menção a uma falta de compreensão geral em relação à ciência, que consiste, de acordo com o texto, em quê? A. Entender a ciência como uma espécie de religião que faz promessas de cura e redenção. Fechou, né? Que as pessoas esperam que a ciência traga a cura, a redenção, que traga resolução para todos os problemas. Então, esse é o cinismo de quem fala mal da ciência. Ah, mas não resolveu tal problema, como se a ciência resolvesse todos os problemas. Então, a 2, alternativa A. Vamos para 3. Então, na frase, a culpa dos usos mais nefastos da ciência deve ser dividida por toda a sociedade.
A palavra sublinhada dentro do contexto significa, então, algo nefasto é algo ruim. Então, ali só pode ser prejudiciais, né, gente? A culpa dos usos mais prejudiciais da ciência. Então, nefasto, prejudicial. Portanto, questão 3, alternativa D. Essa aí sem mistério, uma questão de sinônimos. Vamos para a questão número 4. E a última da interpretação, depois nós vamos para a gramática. Depois de ler o texto, compreende-se que a importância da ciência está principalmente em poder. Em poder o quê? Então, olhem só, gente, vou pegar o trechinho lá do final do texto, aqui, ó. A culpa do que fazemos com o planeta é nossa, não da ciência. Apenas uma sociedade versada na ciência pode escolher o seu destino responsavelmente. Então, apenas uma sociedade versada na ciência pode escolher o seu destino responsavelmente. Olhem só a questão 4. Então, depois de ler o texto, compreende-se que a importância da ciência está principalmente em poder. Alternativa A. Escolher enquanto sociedade nosso destino de forma responsável. Quase que exatamente o que está escrito no texto. Enxergaram? 4A. Vamos para 5, agora começa a gramática, gente. Tem sempre tanta coisa nova e tentadora no mercado que fica impossível acompanhar o passo da tecnologia. A oração subordinada sublinhada é... Aí o seguinte, gente, olhem só. Tanta e o quê? Tanta que. Prestem atenção. Sempre que houver na frase as expressões tal, tanto, tão ou tamanho, tal, tanto, tão ou tamanho, e depois vem o que? Significa que é ideia de consequência. Portanto, a questão número 5 é a alternativa B, adverbial consecutiva, porque tem o tanta e depois aparece a palavra que. Não esqueçam, tal, tanto, tão ou tamanho. Claro que o tanto pode ser tanta, pode estar no feminino. Então, tal, tanto, tão ou tanta, né, tão e tamanho, seguidos do que, depois vindo o que, significa que o que é uma conjunção consecutiva. Então, indica ideia da consequência, a resposta da questão 5, alternativa B. Não esqueçam, gente, tal, tanto, tão ou tamanho, seguidos do que? Consequência. Vamos para a questão número 6. Assinale a alternativa que apresenta o núcleo do sujeito do seguinte período. Apenas uma sociedade versada na ciência pode escolher o seu destino responsavelmente. Então, qual é o núcleo do sujeito? Então, quem pode? Para identificar o sujeito, nós perguntamos para o verbo. Sempre destacamos o verbo e perguntamos para identificar quem é o sujeito. Quem pode escolher o seu destino? Quem pode escolher? Uma sociedade versada na ciência. Esse é o sujeito. Qual é a palavra principal? Fica bem claro que a palavra principal desse sujeito é a sociedade, né, gente? A sociedade pode escolher o seu destino responsavelmente. Os outros são adjuntos adnominais. Então, o núcleo do termo é sempre a sua palavra mais importante. Portanto, na 6, a resposta é a alternativa C. A sociedade é o núcleo do sujeito. Fechou, gente? Sem dúvidas até aí? Se ficou alguma dúvida, coloca nos comentários que a gente conversa. Aproveita! Te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, garante uma preparação completa de português para vocês, gente. Te inscreve, não perde nada, beleza? Vamos para a questão número 7. Assinale a opção que apresenta um emprego adequado ao padrão culto da língua. Questãozinha chata, gente, mas olhem só. A prática da ciência provê um modo de interagir com o mundo. Ponto. Expondo a essência criativa da natureza. Aqui, ó, expondo a essência criativa da natureza, é uma oração que ficou apenas com um verbo no gerúndio. Os verbos que estão no infinitivo, gerúndio ou particípio, são orações reduzidas. Nenhuma oração reduzida pode estar sozinha. As orações reduzidas dependem de uma desenvolvida. O que é uma oração desenvolvida? É uma oração que apresenta um verbo conjugado. Então, a prática de ciência provê um mundo, prover. Está aqui, ó. Prover está conjugado. Então, esse expondo a essência criativa da natureza não poderia estar isolado. No lugar desse ponto aqui deveria haver uma vírgula. A está errada. B. Consumindo o planeta com um apetite insaciável, criamos uma devastação ecológica sem precedentes. Essa aí não tem problema nenhum. Consumindo está no gerúndio, mas tem o verbo depois conjugado e apenas a vírgula separando. Então, a B está certa. Vamos ver o erro das outras, gente. Então, questão 7, resposta é B. Na C, foi usado onde aqui? Olhem só.
Nossa existência parte dessa transformação constante da matéria, onde todo ela é igualmente importante. O onde está se referindo à transformação constante da matéria. Não pode. A palavra onde só pode ser usada para se referir a um lugar. Onde só se refere a lugar. Transformação constante da matéria não é um lugar, então a C está errada. Na D, transformando o mistério em desafio, adicionando uma nova dimensão à vida, abrindo a porta para um novo tipo de espiritualidade. Olha os verbos que tem nessa frase, gente. Transformando, gerúndio. Adicionando, gerúndio. Abrindo, gerúndio. Todas as orações são reduzidas de gerúndio e não tem nenhuma oração desenvolvida. Não pode. Sempre um período, uma frase tem que ter pelo menos um verbo conjugado, que é a oração desenvolvida. As orações reduzidas, quando tem apenas um verbo no infinitivo, gerúndio ou particípio, necessitam de uma desenvolvida. Identificaram? Errada a D. E na E, ao dar ao indivíduo a autonomia de pensar por si mesmo. Seguinte, preste atenção, quando nós temos a expressão ao, artigo mais preposição, ou preposição a mais artigo o e um verbo no infinitivo. Ao dar, inicia uma oração adverbial temporal. Oração adverbial temporal. E depois vem um oferecendo, que é um verbo no gerúndio, famosa oração reduzida que nós já vimos. Não pode, né, a gente ter uma oração subordinada adverbial e uma oração reduzida apenas. Falta a oração desenvolvida que daria suporte a essas outras duas. Faltou a oração desenvolvida de novo. Então, realmente, a resposta da 7 é B. Vamos para 8. Questão 8. Assinale a opção que apresenta o grupo de vocábulos acentuados graficamente pelo mesmo motivo. Então, palavras são acentuadas pela mesma regra. Vamos ver. Início, paroxítona terminada em ditongo. Milênio, paroxítona terminada em ditongo. Ciência, paroxítona terminada em ditongo. Então, a resposta é A. Todas são acentuadas pelo mesmo motivo. Na B, insaciável, paroxítona terminada em L. Ecológica, proparoxítona, através oxítona terminada em E seguido de S. Traídos, regra do hiato, indivíduo, paroxítona terminada em ditongo. Pólvora, proparoxítona. Existência, paroxítona em ditongo. Prover, oxítona terminada em E. Cônsul, paroxítona terminada em L. Átomos, proparoxítona. Microscópio, paroxítona terminada em ditongo. Destruído, regra do hiato. A única em que todas são acentuadas pelo mesmo motivo é na alternativa A. 8A, então, vamos para 9. As palavras paradoxal e orgulho contêm, respectivamente, o mesmo número de fonemas de... Então, paradoxal, contamos o P, o A, o R, o A, o D e o O. O X tem som de KS, eu vou contar 2 fonemas. X tem som de KS, conto 2 fonemas. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, X com som de KS, 9, 10 fonemas em paradoxal. Em orgulho, 1, 2, 3, 4, LH é um dígrafo, conta um fonema só, 5, 6. Então, 10 e 6. Aí o seguinte, gente, essa primeira palavrinha aqui, ó, é mais comum e mais aceita como inexorável, o X com som de Z, apesar de muitos usarem inexorável, que até também é aceito, mas o mais comum é inexorável. Aí, como inexorável, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fonemas. Início, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fonemas. 10 e 6, resposta alternativa A. Inexorável, início tem 10 e 6 fonemas, paradoxal e orgulho tem 10 e 6 fonemas. Fechou? Em promessas, 1, 2, 3, 4, 5, SS é dígrafo, um só, 6, 7, 8. Habitantes, o H não tem som, 1 é uma letra etimológica, né, que não interfere na pronúncia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Já não é. Compreender. 1, 2, o M faz parte do dígrafo, eu não conto. 3, 4, 5, 6, o N faz parte do dígrafo, eu não conto. 7, 8, 9. Liberdade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fonemas. Fechou. Questão 9, alternativa A.
Vamos para 10. E última de hoje, gente. Assinale a opção que corresponde à função do que na frase a seguir. Não vão a uma festa que não voltem cansados. Então, eles voltam cansados por causa da festa. Então, ir à festa é a causa, voltarem cansados é a consequência. Então, o que é uma conjunção consecutiva, gente? Que nós já vimos em outra questão. Aí na A, parece paradoxal. Parece paradoxal o quê? Isto. Quando eu pergunto o que e respondo isto, significa que o que é conjunção integrante. Então vamos para B. Criamos tecnologias as quais pretendem simplificar nossas vidas. Troquei o que por as quais? Pronome relativo. Na C, os mais jovens se comunicam de modo quase que incompreensível. Preste atenção. Os mais jovens se comunicam de modo quase incompreensível. Se eu tirar esse que da frase, não altera em nada. Significa que ele é uma partícula expletiva ou de realce. Quando eu posso tirar o que da frase e a frase permanece normal, não altera em nada, é uma partícula expletiva ou de realce. Isso não acontece só com a palavra aqui, acontece com qualquer palavra da língua portuguesa. Na D, tem tanta coisa nova no mercado que fica impossível acompanhar. Tal, tanto, tão e tamanho, lembram? Tal, tanto, tão ou tamanho. Tanto pode ser no feminino. Tanta que. Tanta que significa que o que é consecutivo, conjunção consecutiva. A mesma do enunciado. Do enunciado. Não vão a uma festa que não voltam cansados. Não voltarem cansados é a consequência, irem à festa é a causa. Então a resposta é D. Tanta que indica que é consequência. E na última, existe um senso de que as promessas não foram cumpridas. Existe um senso de que? Disto. Perguntei de que respondi disto, significa que o que é conjunção integrante. Fechou, gente? Finalizamos as 10 primeiras questões. Vou trazer na próxima semana a segunda parte com as outras 10 questões que envolvem as 3 questões de literatura também. Beleza, gente? Qualquer dúvida, coloque nos comentários. Não esqueça de deixar sugestões. Gente, hoje foi da Mariane, que pediu uma prova completa da SpaceX comentada. Antes de sair, te inscreve no canal, não perde tempo, garante uma preparação completa de português. A gente tem muito tipo de vídeo no canal. Tem para SpaceX, tem para ESA, tem da Banca EADs, tem dicas para Sebrasp, tem mapas mentais, tem questões de concurso de tudo que é banco. Te inscreve, não perde nada. Na descrição do vídeo tem link para a página no Face, para o Insta. Dá uma conferida lá que eu garanto que vai ajudar vocês também nessa preparação, gente. Foco, fé, persistência. Mantenham-se firmes nos estudos que a vaga virá esse ano, gente. Para isso é só se manter focado e muito firmes nos estudos. No que precisarem, eu estou aqui para ajudar vocês. Espero que estejam gostando dos vídeos, gente. Te inscreve aí para ajudar vocês cada vez mais, beleza? Valeu, gente. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo.